Imagina viver em um local superlotado. E acredito que se você mora em uma cidade grande ou capital, sabe como é precisar pegar um ônibus ou então tentar fazer um trajeto curto de carro e ficar parado minutos ou até horas. Isso sem considerar viver em bairros populosos, onde a festa só termina quando acaba. O problema é que você só precisa de paz, mas nunca acaba. Então, nunca termina. E se você se identificou com esse começo, agora imagina isso 100 vezes mais, pois nesse ano a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. E de um ponto de vista externo, esse boom demográfico da Índia parece ótimo. E os especialistas falam como o país pode se beneficiar de uma população grande e predominantemente jovem. Exatamente o que algumas das economias mais avançadas, como o Japão ou Coreia do Sul, estão desesperadamente precisando. E já falamos sobre isso nos vídeos que deixarei recomendado. No entanto, internamente, a situação da Índia é bem diferente. O aumento populacional é visto como um grande problema e o governo tem tentado aos poucos reduzir o máximo possível. E olha, enquanto a China lida com as consequências de sua antiga política do filho único, a Índia está considerando repetir o mesmo erro para evitar o problema pelo qual está sendo elogiada. Então vamos entender o que está acontecendo e por que a superpopulação da Índia é uma grande oportunidade, mas também é sua maior ameaça. Eu sou o EF, então se prepara e vamos para a história. O crescimento demográfico. O crescimento demográfico refere-se ao aumento da população de uma área, região ou país ao longo do tempo e é influenciado por dois principais fatores: taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Ok, mas agora eu vou te explicar por que o boom populacional da Índia é algo importante. Para qualquer economia, as tendências demográficas são incrivelmente importantes. Se a população está aumentando, significa que há mais trabalhadores e consumidores, o que impulsiona a economia, mesmo sem a necessidade de inovação ou aumento da eficiência. E se a população está diminuindo, o efeito é oposto: menos trabalhadores, menos consumidores e menos pagadores de impostos, tornando o crescimento econômico muito mais difícil. Na China, por exemplo, o crescimento econômico foi amplamente impulsionado por sua população em expansão. No entanto, agora que o boom populacional parou, obter os mesmos resultados será muito mais difícil. E não é apenas a China. Quase todas as economias mais avançadas estão lidando com uma população envelhecida e em declínio, e isso que torna a Índia tão sortuda. Ela é uma economia grande em rápido crescimento, que ao contrário de muitas outras será capaz de aproveitar o que é chamado de dividendo demográfico, uma situação favorável quando se tem uma população grande, em crescimento e predominantemente jovem, algo que é considerado uma grande vantagem econômica. A população da Índia ainda está crescendo em menos de 1% ao ano, o que significa que acrescenta 13 milhões de pessoas por ano, e estima-se que continue crescendo por pelo menos mais 40 anos. Em outras palavras, tem uma enorme vantagem competitiva que a maioria dos países não possui, e é algo que continuará a beneficiar a economia da Índia por muitos anos. Ok, se isso aparentemente é bom, por que a Índia está preocupada com essa tendência e está tentando lutar contra? Em 2019, o primeiro-ministro Modi da Índia afirmou que o rápido crescimento populacional é um obstáculo para o desenvolvimento econômico do país, e alguns membros do seu partido político têm defendido uma política de 2 filhos. E assim, em alguns estados indianos, isso já é uma realidade. Agora, isso soa muito familiar, pois nos anos 1970, o mundo tinha medo da superpopulação, que supostamente causaria fomes generalizadas e um colapso social. Na China, esses medos levaram o país a acreditar que seu crescimento populacional era insustentável e que precisava introduzir a política radical do filho único, visando desacelerar o crescimento, mas hoje sabemos que essas previsões catastróficas não se concretizaram, e graças à inovação e à tecnologia, o mundo foi capaz de sustentar o crescimento populacional. E a política adotada na China é agora considerada um de seus maiores erros, e suas consequências, como o envelhecimento rápido da população, estão afetando o país atualmente. A janela é para poucos. Vou deixar um paradoxo para vocês.
Hoje, ao contrário dos anos 70, o crescimento populacional é considerado uma arma poderosa, pois graças à sua população jovem em rápido crescimento, a economia da Índia deverá crescer nas próximas décadas. No entanto, a Índia está preocupada com seu boom populacional, mesmo que seja o que muitos outros países estão precisando, e ela está tentando repetir as políticas fracassadas da China. Então, qual a explicação para isso? Olha, como acontece, a história é mais complicada do que parece. Enquanto alguns estão otimistas em relação ao futuro econômico, outros estão muito céticos. Mas relaxa que eu vou te explicar. Olha, de certa forma, ter uma população crescente e jovem é excelente para a economia, mas no caso da Índia é um pouco mais complicado, pois transformar o dividendo demográfico em crescimento econômico não acontece automaticamente, pois para que isso dê certo é preciso ser capaz de usar eficazmente o grande reservatório de jovens. Em outras palavras, você precisa ter empregos para eles. Mas hoje a realidade é outra, pois a Índia tem um alto índice de desemprego, ainda mais em certas regiões. Isso já vem acontecendo há algum tempo, e esse desemprego é ainda maior entre os jovens graduados universitários. Tá, mas por que não há empregos suficientes, mesmo quando o país está crescendo tão rápido? Vamos olhar para a China. Por exemplo, ela conseguiu construir seu império econômico transformando-se em um polo de manufatura que atraiu investimentos estrangeiros maciços, criando então uma enorme quantidade de empregos. Mas hoje a Índia não consegue fazer isso, pelo menos não na mesma proporção. E existem alguns fatores fortes para isso, como o fato de que a Índia ainda tem muitas restrições burocráticas para as empresas estrangeiras. E algo que pode parecer surpreendente é que tanto as empresas estrangeiras quanto as indianas têm dificuldades para encontrar trabalhadores. Mas aí eu te pergunto, como isso é possível se tem tantos procurando emprego? Se compararmos quando a China estava se abrindo para o mundo, nos anos de 1980, era necessária uma mão de obra menos qualificada e barata, mas a demanda atual é por uma força de trabalho mais qualificado, e a Índia não possui isso devido ao seu sistema educacional desatualizado. De acordo com uma empresa de avaliação de talentos indiana, metade dos graduados da Índia não são adequados para qualquer função no setor industrial. Em outras palavras, eles têm educação formal, mas não têm as habilidades necessárias. Agora eu quero abrir uma pequena comparação, pois sabemos que a história do mundo sempre se repete, e considerando tudo que foi falado até aqui, acho que todos conseguiram comparar o Brasil. Estamos enfrentando os mesmos problemas, pois hoje a maioria das famílias que têm mais de 3 filhos são famílias de baixa renda e pouco estudo, o que gera uma nova geração de jovens desqualificados. E quando esses poucos jovens conseguem uma oportunidade de qualificação ou saem analfabetos funcionais que não conseguem reagir à realidade e buscar uma solução. E nisso acabam sendo levados por ideias externas e não geram críticas e visão de resolução. Acho que nesse ponto todos devemos concordar. Mas antes fosse só isso, pois quando se consegue um nível a mais terminando uma graduação, muitos não possuem a mínima experiência para entrar no mercado de trabalho, o que gera o paradoxo de não ter crescimento por falta de mão de obra qualificada e ao mesmo tempo não consegue absorver os jovens para dar uma experiência. E esse ciclo continua. Agora vamos voltar para a Índia. Apesar da reputação da Índia como a próxima China, as empresas estrangeiras estão relutantes em investir em grande escala. Isso nos leva de volta ao problema do crescimento populacional. E nesse ponto, a Índia tem muitos jovens que estão lutando para encontrar empregos em uma economia que simplesmente não consegue criar o suficiente deles. No entanto, nessa situação, ter um crescimento populacional que adiciona 13 milhões de pessoas a cada ano só piora a situação. Quando a China estava no auge do seu crescimento econômico, havia uma demanda infinita por trabalhadores, tanto das empresas estrangeiras quanto das empresas chinesas em ascensão. Essa demanda era atendida pelo crescimento populacional e, dessa forma, a economia crescia junto. Mas a Índia está em uma situação diferente, pois já existem muitos trabalhadores para poucos empregos, e o crescimento populacional continua, tornando a disparidade ainda maior. A economia e a demografia, nesse caso, trabalham um contra a outra.
Embora na teoria a Índia devesse aproveitar esse dividendo demográfico, ela acabou se tornando um fardo enorme. Então eu te pergunto, seria uma boa ideia introduzir um controle populacional rigoroso? Olha, provavelmente não. Embora a maioria das previsões aponte para o pico populacional da Índia por volta de 2070, estimativas mais recentes sugerem que isso possa acontecer muito antes, em apenas 20 anos. Isso porque as taxas de fertilidade da Índia estão diminuindo rapidamente. Então, de certa forma, é um problema que se resolverá naturalmente. E talvez impor essas restrições causaria o mesmo dano a longo prazo que causou na China. Faz sentido que o governo queira evitar uma base crescente de jovens desempregados insatisfeitos, mas a solução melhor talvez seja criar empregos por meio de investimentos em educação, atraindo mais investimentos estrangeiros em vez de brincar com controle populacional. Da mesma forma que a China descobriu, pois isso tende a ter consequências inesperadas e raramente termina como pretendido. E se o mundo sobreviveu até aqui, é porque tudo foi se ajustando, ainda que seja por situações negativas, pois conscientemente as pessoas vendo a situação piorando, elas vão decidindo, entre aspas, ou no caso por não ter escolha, em reduzir o número de filhos, como tem acontecido no Brasil. Mas isso para aqueles que têm consciência que o futuro é um reflexo do passado. E se você chegou até aqui, me conte sua história. Como foi sua entrada no mercado de trabalho antes e depois de conseguir uma qualificação? E se prepara, estarei criando um vídeo para entrarmos mais a fundo nesse paradoxo, mas estaremos falando da nossa nação. E se curtiu, deixa aquele like e se inscreve para mais conteúdos que vão te fazer refletir. E busquem sempre o conhecimento para romper as barreiras. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!